Olá, boa noite, seguidores da Estruturar Consultoria. Vamos aguardar o pessoal entrar. Gente, essa live é um convite de uma cliente de Recife, Ellen Fraga, empreendedora na Dona Carlota. É um ateliê. Nós vamos falar sobre o mercado, né? O que está acontecendo no mercado. Mudanças com a pandemia, o que é que os empreendedores podem fazer, como é que a gente pode desenvolver estratégias para financeiramente as empresas não serem 100% comprometidas, né? Porque comprometidas todas serão. E aí, Ellen vai entrar daqui a pouquinho para contribuir com a gente em relação ao empreendedorismo feminino, como é que as mulheres podem desenvolver estratégias. Eu estou usando uma hashtag aí, né? Fique em casa, mas produza. Como consultora, eu estou desenvolvendo alguns atendimentos online, né? Já atendia online, mas um atendimento muito pontual. Hoje eu estou atendendo todos os meus clientes de consultoria online, processos de coaching online, recrutamento e seleção eu estou fazendo online, inclusive eu tenho um recrutamento e seleção aberto para Recife. Nós já estamos no processo já recrutamos, agora já estamos no processo de seleção. E é possível sim trabalhar, né? Fique em casa, mas produza. Eu vou mandar alguns convites aqui para algumas pessoas para entrarmos, né? Marcamos às 19 horas. E aí, vamos ver quem já está aqui para entrar conosco. De repente, até para contribuir com a gente em relação a fique em casa, mas produza, né? É sempre bom escutar a opinião das pessoas sobre isso, da importância de produzir, estando em casa, mas sendo produtivo, né? Que é o grande diferencial, não é furar a quarentena, como eu estava vendo o ministro da Saúde falando sobre pessoas que estão furando a quarentena. Não, a ideia não é essa. A ideia é que existem empresas que dá pra gente trabalhar no sistema delivery, dá para trabalhar no sistema home office e existem outras coisas, né? Os médicos estão em teleatendimento, existem outras formas da gente continuar produzindo, mesmo estando na quarentena. Raquel, minha amiga, acabou de entrar. E aí, assim, existem várias formas de você produzir. Não necessariamente você precisa ir pra rua, você pode produzir em casa, né? O Biju acabou de entrar, um segmento que a gente pode usar como exemplo de empresa que você pode empreender e trabalhar em casa, em produzir em casa, né? Sem se expor. Até produzir dentro da empresa desde que você esteja sozinha. Fábia, Ellen tá me falando aqui que o Bijus é uma amiga dela que é empreendedora, Fábia. Seja bem-vinda, Fábia. Pois é, gente, falar sobre a importância porque as pessoas acham que tá em casa, mas não faz nada, né? Eu tenho clientes em Recife, os meus clientes tiveram dificuldades, alguns clientes tiveram dificuldades no sistema home office. As pessoas não estão preparadas para trabalhar home office. É preciso um treinamento, é preciso uma gestão da empresa para que as pessoas aprendam a trabalhar home office. O que a gente vai falar daqui a pouquinho é a dificuldade também de administrar quem é mãe, quem é dona de casa, eu já trabalho home office, né? Eu agora estou aqui no meu escritório, que é dentro da minha casa, eu tenho um escritório aqui, eu já trabalho home office há algum tempo, como eu falei no início, mas existem pessoas que tiveram que montar uma estrutura em casa. Raquel é professora, né? Tem que preparar a aula, preparar a prova, fazer todo um trabalho. Muitas escolas, muitas faculdades estão trabalhando no sistema EAD, então tem que gravar a aula, tem que atender os alunos online.
É uma dificuldade e as pessoas não estão preparadas. Mas uma coisa é certa, nada vai voltar a ser como era antes. Nós vamos precisar investir nessa mudança aí de vida, mudança profissional e pessoal. As pessoas vão ter que investir mais na tecnologia. Quem tinha dificuldade com tecnologia vai ter que abrir mão dessa dificuldade e realmente inovar. A inovação que já está aí há tanto tempo, que as pessoas são resistentes, hoje a gente não tem mais a opção de ser resistente. Nós temos realmente que inovar. E buscando essa questão, é uma oportunidade para a gente inovar. Tem um livro de Chiniachik que diz o seguinte: problemas oba. Emanuela, seja bem-vinda. Mônica, seja bem-vinda. O livro diz o seguinte: problemas oba. A gente tem que ver os problemas como uma oportunidade e não como uma dificuldade. E a maioria das pessoas veem os problemas como uma dificuldade e não como uma oportunidade. Como é que eu posso transformar esse momento numa oportunidade? Escritório de Contabilidade Gilvan, os meninos que devem estar entrando aí, né? Sejam bem-vindos. Não sei se é Paulo ou se é Solange, minha querida, seja bem-vinda. Bom, então, toda a área, Jane Kelly, seja bem-vinda. É toda a área, todas as áreas. Gente, nada vai ser como era antes. Existem várias empresas que estão inovando. Quais são os segmentos que mais está crescendo hoje? Farmácia, supermercado, área de alimentação. Tem várias áreas que estão realmente crescendo, mas existem farmácias que estão crescendo mais que outras. A farmácia que está inovando na questão do delivery, botando um WhatsApp à disposição, até mesmo um aplicativo que a pessoa facilite o processo de compra, está se destacando muito mais do que as empresas que estão achando que é só passageiro. Não é. Vai ficar, essa tecnologia vai ficar, as pessoas vão se acostumar a pedir, a usar muito delivery, e as empresas que não estiverem dispostas a manter isso, realmente vão perder mercado. Hoje o consumidor, ele é muito informado, até quem não sabe ler, usa o WhatsApp e o áudio, né? O Instagram, eu posso mandar áudio. Então, até quem não sabe ler, os analfabetos estão usando a tecnologia. Então, a empresa que não inovar realmente vai ficar fora do mercado. E aí, eu vou abrir aqui para Ellen entrar e a gente já começar aí, porque Ellen é uma das minhas clientes de consultoria lá de Recife, como eu falei para vocês no início. Ela é empreendedora na Dona Carlota. Ellen já foi funcionária pública, abriu mão para poder empreender num negócio que realmente ela gosta. Ela é empreendedora por oportunidade e não empreendedora por necessidade. A gente sabe que o empreendedorismo correto, de fato mesmo, é o por oportunidade. Você empreender porque você vê uma oportunidade de mercado. Infelizmente, essa Solange está fazendo um comentário aqui bem interessante. Eu compartilho já com vocês. E não o empreendedorismo por necessidade, que é aquele, fiquei desempregado, eu fiquei fora do mercado, não tô conseguindo mais emprego, vai lá e empreende de forma desestruturada. O empreendedorismo realmente é aquele que é feito por oportunidade, que você identifica uma oportunidade no mercado, você tem expertise, você tem dinheiro para investir, você tem criatividade, você gosta daquilo ali, você vai lá e enfrenta, como é o caso de Ellen. Solange falando aí, o mais importante é não seguir modinha, exatamente, é porque as pessoas, tem muita gente fazendo o seguinte: a área de alimentação cresceu, então o que é que eu vou fazer? Eu vou botar um pastel e vou começar a entregar pastel, aproveitar essa onda. Não é aproveitar a onda, é você que tem o seu negócio, como é que você pode tornar esse seu negócio o mais digital possível, para que mesmo nesse momento você possa crescer. Ponto 1. Ponto 2. Meu negócio eu não tenho como empreender, eu não tenho como crescer ele nesse momento.
Não tem. Então vamos aproveitar para estruturar o seu negócio, desenvolver um plano de negócio, ver o que é que está precisando fazer, treinar funcionário. Tem uma série de estratégias que eu posso desenvolver, mas fique em casa, mas produza. A ideia é justamente essa. Eu vou convidar a Ellen aqui para ela entrar. Como foi que Ellen inovou nesse momento aí de pandemia, que foi que aconteceu com a dona Carlota, que foi uma coisa bem interessante que Ellen tem para contribuir conosco. Seja bem-vinda, Ellen Olá, Braga. boa noite. Estão me ouvindo bem? Tá me Tá ouvindo? ouvindo? Tô lhe ouvindo bem. Ótimo. Então, Ana, é um prazer imenso, né, ser tua coach e estar participando É, desse momento. Foi um momento de inquietação, é como você disse, ser empreendedora por oportunidade, né? Essa questão, exato. né? Isso é muito importante. E eu aprendi muito, porque, para quem não me conhece, eu sou Ellen Fraga e sou empreendedora no ateliê Dona Carlota. Isso surgiu de um desejo onde eu vivi dentro do processo de criatividade, que era dentro do ateliê de minha mãe, só que eu fui criada para não ser designer, né? Então eu fui criada para trabalhar nas ciências e aí eu ingressei por esse caminho. Então eu me formei, fiz faculdade na UPE, fiz biologia, depois eu fiz saúde coletiva, saúde pública, trabalhei como servidora pública durante 10 anos e também fiz, paralelo a tudo isso, a faculdade de moda no Senac. E o que isso é importante? Né? Eu aprendi uma coisa muito importante é o seguinte: nada do que a gente aprendeu lá no passado fica perdido. Então, a aula de Nada. botânica, por exemplo, contribuiu para que eu pudesse observar as cores da natureza, para que eu pudesse escolher uma E, boa estampa, sabe? A fisiologia, os tipos de corpos que eu ia trabalhar. Então, tudo que eu aprendi lá atrás, ele só soma. E dentro da própria faculdade veio esse negócio de dizer assim, é, eu já na faculdade, eu tenho uma amiga, a gente se perdeu de vista, a Aniele, e a gente ficava assim, tentando desenhar como seria meu ateliê. Eu já estava me formando em biologia, eu já fazia biologia molecular e micológica, mas eu estava planejando fazer um ateliê e a gente desenhou, e hoje meu ateliê é exatamente do jeito que desenhamos lá em 2003, 2002, por aí. O que acontece? Tudo isso veio somar a minha vida profissional. Só que eu nunca deixei uma coisa por outra. Eu vivi em dois planos. Eu trabalhava como servidora pública, mas eu funcionário público. também trabalhava como consultora e proprietária desse ateliê. Uma coisa que me deixa extremamente feliz, né? E por que a gente resolveu fazer essa live hoje? Para falar com você, mulher que é empreendedora, para falar sobre sororidade, porque eu estava vendo, né? Eu vou reportar um programa de TV, não vou dizer o nome, mas eu acho que todo mundo sabe, um programa de TV onde um dos homens pergunta assim absurdamente abismado sobre o que significa sororidade. Né? Sororidade é nada mais do que a compaixão e a empatia que nós mulheres temos por outras mulheres, Mulheres. Exatamente. não é? E Exatamente. assim, e é de repercussão nacional, então nós não somos, eu quero deixar claro que nós não somos concorrentes, nós temos que ser aliadas na vida, não é mesmo? Exato. É. Ainda que nós possamos estar produzindo o mesmo produto, mas cada pessoa que produz e é criativo, porque como você diz, o mundo mudou e a gente tem que se readaptar, ressignificar, Exatamente. não é isso? Então, o Exatamente. ser criativo, nós não somos ensinados na faculdade, na escola, a sermos criativos, porque a educação no Exato. país, ela ainda é muito rígida. E à medida que ela é É. rígida, você não consegue expressar. E as artes, ela tem isso. E eu aprendi na faculdade de moda que era tudo o inverso do que diziam. A moda, ela gera renda, ela gera economia para o país. Incrivelmente, nós temos um dos maiores polos, que é o do Agreste, que gera renda para toda aquela região e para o Brasil inteiro. Então, Exatamente. né, Ana? E aí eu comecei a pensar que
moda não era futilidade. E eu tenho uma história do meu passado, e eu queria deixar aqui retratado, né? Que é o seguinte, eu já, na segunda série, eu já dizia, porque eu estudava numa escola onde não precisava e seguir farda. Então, eu já desenhava minhas roupas e minha mãe confeccionava. Uma professora chegou para mim e chamou minha mãe e disse que eu, a partir daquele momento, não poderia mais estar fazendo aquilo, porque eu estava me destacando diante das demais. Né? Aí isso ficou marcado na minha... assim, eu fui... Poda a criatividade, né? Tentou podar a sua criatividade. Se eu não tivesse uma estrutura familiar, uma mãe que me botasse para frente, que me desse força, que elevasse a minha autoestima e a minha questão da criatividade em si, que veio aflorar na faculdade, quando eu dei consultoria, antes mesmo de ser formada, a uma família inteira de uma amiga que ia casar. Vê que interessante. Ela chegou para mim e disse, vou me casar, e eu queria que você me desse consultoria. E aí eu fiz toda a consultoria daquela família, e aquilo me despertou. Eu já terminando também a Pois é. faculdade. Sem querer interromper, já interrompendo, eu vou pegar esse gancho aí das histórias de vida. O que é que a gente pode ver? Gente, voltando à história do empreendedorismo por oportunidade e por necessidade, existe a expertise. Ellen vem de uma família que sempre mexeu com moda, né? Dona Carlota, que é a mãe dela, que dá o nome à empresa, sempre mexeu com moda. Ela nasceu nesse berço e essa expertise ela veio sendo acumulada durante todo o período, né? Toda a vida dela. Então, hoje ela resgatou todo o conhecimento e esse conhecimento agregou a ela chegar aonde ela chegou hoje. Aí, como Solange falou agora, não é uma modinha, é você empreender por oportunidade naquilo que você tem conhecimento para fazer. E aproveitar esse momento para inovar dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, que você empreendeu por oportunidade, que não vai perder por causa do momento atual. Volta? Verdade, Pode continuar. verdade, Ana, verdade. E o interessante de tudo isso é que as coisas foram acontecendo paralelo ao meu processo de formação acadêmico e chegou um momento que eu era notório saber. Eu sabia como orientar uma pessoa só em tocar um tecido, por exemplo, como eu já tinha essa expertise, não adianta alguém dizer que um tecido é 100% algodão, que é um tecido 100% seda pura, que eu vou tocar e eu vou entender que aquele tecido não é 100% algodão, porque eu já tinha um notório saber, a vivência, né? É o filho do agricultor que sabe plantar e vai sendo ensinado pela observação e não pela academia. Mas passando o tempo, eu senti necessidade de entrar numa academia, ter grandes professores, grandes mestres, como Marcelo Martins, Luiz Clério, que está à frente da loja de Jolie, que é uma empresa maravilhosa de Caruaru. Então, foram pessoas que marcaram a minha história. Né? E aí, o que acontece? Você associou a sua expertise prática, aí você foi atrás da teoria, associou a teoria ao seu conhecimento prático que você já tinha com a faculdade de moda, né? A teoria e a prática que você já tinha desde a infância. E qual foi o grande diferencial que fez você abrir mão lados da sua segurança do funcionalismo público, abrir mão e dizer assim, agora eu vou empreender no meu negócio, que foi o molho. Foi uma experiência espetacular que eu tive no Polo de Moda de São Paulo. Eu fui visitar e o diretor do Polo já é um senhorzinho, que ele já deve ter uma certa idade bem avançada, mas ele é super... ele tem uma sensibilidade muito grande por ser uma referência no mercado de moda nacional. E aí eu fui fazer uma entrevista, sentei com ele, a gente conversou muito, passou uma tarde maravilhosa, e aí ele soube que eu exercia duas atividades, e ele falou para mim assim, um cavaleiro não senta em 2 cavalos ao mesmo tempo. Isso foi um ponto crucial e ficou marcado na minha memória. Você nasceu para a criatividade. Então, vá criar e aproveite toda a oportunidade que você teve dentro da sua faculdade. Estudou botânica?
sabe quais são as cores, o que é uma planta. Então, você tem um conhecimento do que é uma estamparia através da botânica, através da prática. Então, aquilo ficou na minha mente, né? No ano de 2019, culminou numa oportunidade em eu estar parando, em definitivo, a gente nunca sabe. Mas naquele momento, para me dedicar exclusivamente a Carlota. Porque a minha satisfação pessoal e que acaba não sendo um trabalho. Para mim, é como se eu estivesse ali levando, lógico, a sério, mas uma atividade que eu amo fazer. Né? Muitas vezes eu deixo de ir ao carnaval porque eu gosto de produzir mulheres para estarem lindas no carnaval. E isso me traz uma satisfação pessoal muito grande. Então, isso foi o mote que me fez parar e pensar. Se eu faço tão bem isso, porque eu gosto de fazer, então por que eu não continuar me dedicando exclusivamente a isso? Sabe? Exatamente. E aí o que Qual acontece? foi Sim, pode falar, desculpa. Em 2019, quando você decidiu realmente investir na Dona Carlota e abrir mão do seu emprego público, qual foi o primeiro passo, qual foi a primeira estratégia que você adotou para se sentir mais segura e, de fato, empreender na Dona Carlota e chegar até onde a gente vai falar daqui a pouco? Verdade. Foram dois passos importantes. Primeiro, construir um plano de negócio para um novo negócio, que antes não era apenas, antes era como se fosse um hobby, era por oportunidade, como você falou, né? E a partir de 2020 passou a ser uma necessidade, lógico, financeira também e de oportunidade, mas eu não poderia mais brincar de ser dona de alguma coisa. E o que aconteceu? Eu fiz o plano de negócio, fui atrás de uma consultora, né, para me guiar. Eu precisava de uma guia de como eu ia cobrar isso, porque existe uma dificuldade muito grande dentro do mercado de profissionais que exercem atividades liberais, que é justamente o processo de cobrança. Quanto eu vou cobrar pelo meu serviço? Quanto ele vale? E eu descobri que na consultoria com você, que tempo é ouro e ouro é dinheiro, não é? Vale mais que moeda. Então, tudo isso foi contribuindo para que eu pudesse fazer algo bem articulado e planejado, né? E aí, voltando à questão dessa sororidade que a gente fala, que é a empatia, o cuidado da mulher para com a mulher, hoje no Brasil somos 9,3 milhões de mulheres empreendendo, mas ainda somos muito pouco em relação aos homens. Não estou demonizando o homem, até porque a gente precisa dele, somos mulheres, somos mães, temos irmãos, não é isso? E assim, eles fazem parte, a gente quer igualdade. Então, como nós somos 9,3 milhões no universo de 200 milhões, e aí a gente tem 34% apenas investindo. E, em geral, não são os grandes negócios, são os pequenos negócios. E é por isso que nós, mulheres, devemos cada vez mais valorizar o processo de trabalho das outras mulheres que estão produzindo para a sustentabilidade, né? Para a própria sustentabilidade da família, que também de 38% passou para 45%. Hoje, o grupo de famílias que são chefiados por mulheres. Isso é muito importante. Aumentou. Mas aumentou a quantidade, mas em termos financeiros, as mulheres ainda ganham menos, né? Elas são menos remuneradas ainda. A remuneração da mulher termina ainda sendo menor do que a do homem, apesar do número de chefes de família ter aumentado, né? Que é um ponto que deve ser considerado aí também. Isso. E vale ressaltar que a mulher, ainda nesses tempos modernos de mídia digital, de todo o universo tecnológico, a mulher ainda é subjugada no sentido de que a mulher que trabalha em casa ou a mulher que é dona de casa, ela não trabalha. Não, a gente tem que quebrar esse paradigma. A mulher que trabalha em casa, ela exerce uma atividade tão cansativa quanto aquela que está no escritório. Mas a que está no escritório, ela também chega em casa e tem dupla, tripla e várias jornadas. Porque quando ela não tem condições de pagar uma pessoa para cuidar da sua casa, para cuidar dos seus filhos,
ela precisa exercer múltiplas atividades e acaba estando sobrecarregada. E esse universo, ele tem adoecido as mulheres também. É um ponto importante. Aí onde é que tem um ponto interessante que a gente precisa levar em consideração: a gestão do tempo. A Eu gestão vou do tempo. botar As aqui. mulheres precisam aprender a gerir melhor o tempo, a dividir o tempo da forma correta. A hora de ser mãe, a hora de ser dona de casa, a hora de ser empreendedora, a hora de ser estudante, a hora de ser ela. Porque se eu não administro bem o meu tempo, alguma dessas atividades vai ficar negligenciada. Aí, Claudia Mira tá aí, que é minha coach também, foi minha coach e hoje é minha cliente de consultoria. É o seguinte, é você administrar o tempo. Quando você faz a gestão do seu tempo, você tem tempo para várias coisas e você descobre que você pode delegar, que você pode descartar, que você pode deixar para depois e tem coisas que você realmente tem que fazer na hora. Nós mulheres temos uma dificuldade enorme de delegar e a gente precisa melhorar. Por quê? Voltando aí na questão da herança cultural, que a mulher sempre faz tudo ao mesmo tempo. Isso é uma questão cultural da mulher. Claro que tem a PNL diz que nós temos um olhar, a gente consegue ter uma visão mais ampla do que a do homem e nós conseguimos ter uma velocidade na visão maior do que o homem. A mulher vê as coisas mais rápido e vê numa amplitude maior. Por isso que a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. É um dos fatores. Só que a gente tem que aprender a delegar. Porque a gente tem que tirar essa cultura de que eu posso fazer tudo. Poxa, eu posso delegar. Você faz isso, eu faço aquilo. Se eu estou numa casa com várias pessoas, eu tenho que delegar. Na minha casa sou eu e minha filha. Minha filha tem 6 anos, ela lava as calcinhas dela. Eu deleguei isso para ela. Eu não lavo mais calcinha de Maria Laura, eu não forro a cama dela. Os brinquedos dela, ela mesma guarda. O prato, ela vem buscar na mesa. Se ela for comer no sofá, na sala, ela traz o prato de volta. Ou seja, os brinquedos dela, a administração é dela. Se ela quiser uma coisa dela, ela tem que saber onde tá, porque é ela que guarda, ela que arruma, é ela que bagunça. Então, até numa casa de 2 pessoas, eu tenho que aprender a delegar a função de cada um, né? Então, se eu não conseguir gerir esse tempo da forma correta e aprender a delegar as coisas, a descartar algumas coisas que não são necessárias a gente fazer, eu não consigo empreender e eu não consigo me destacar. E aí, como é que vou conseguir competir, né? Não vou ter como competir, porque eu vou produzir menos, vou ganhar menos. Verdade. É a questão de ser controlador, né? É uma coisa que também remete à minha vida como funcionária pública. Eu tive muita sorte em 10 anos em ter grandes exemplos de grandes gestores. Né? Uma das gestoras que assim é marcante na minha vida é a Cíntia Alves, que ela me ensinou que ela ensina toda a equipe que trabalha com ela, que a gente precisa delegar e a gente precisa ter uma equipe que a gente confie. Então, eu não posso ser controladora, eu não posso ser aquela pessoa que acha que é dona de tudo, e eu preciso fazer o brainstorm, escutar meus colaboradores, porque muitas vezes eu estou achando que estou dentro de uma ideia boa, mas aquilo não é legal para o mercado. Eu tenho uma pessoa mais jovem que eu lá dentro, que está vendo como funciona o universo, né, da juventude, com essas mudanças todas. E aí a Cíntia foi uma pessoa que me trouxe muito essa autoconfiança. Depois eu tive a Juliana Siqueira, que é uma pessoa maravilhosa, que é do serviço público também. Então, toda a equipe, ela tinha muito essa questão da confiança e da colaboração. Isso me trouxe. Então, eu sempre fui chefiada por Você mulheres aplica isso no seu negócio. no meu Hoje você negócio. aplica no seu negócio. Agora, pensando que hoje você está trabalhando dentro de casa, que é a nossa realidade hoje, é trabalhar dentro de casa, como é que você está administrando isso dentro da sua casa? No começo, assim, desde o carnaval, quando surgiu a história do Covid, lá, desde o carnaval não, que eu estava viajando e surgiu em dezembro, né? No final de dezembro, começo de janeiro, explodiu lá na China, e aí eu já comecei a pensar, né? Como é que vai ser o carnaval do Brasil, com tantos estrangeiros, com essa doença, que na época ainda não era uma pandemia, né? Estava lá concentrado na China.
E é o legal, né, de você fazer saúde pública coletiva, ser bióloga, porque você consegue entender várias coisas ao mesmo tempo dentro de um negócio de moda, que as coisas não se perdem no ar. Então, quando eu comecei a entender que alguma coisa de ruim ia caber para o continente americano, eu comecei a entender o seguinte, a prestar atenção no comportamento das pessoas no carnaval, né? Onde as pessoas iam estar ali todas juntas, todo mundo ia estar trocando a sua energia, ia estar muito próximo, tinham pessoas vindo de fora, era também período de férias, e eu comecei a imaginar que alguma coisa podia acontecer no Brasil, já que tinha chegado na Itália e em outros lugares. Então, administrar um negócio é muito mais, é ser visionário. Então, a gente precisa ter uma visão de mundo muito mais amplo. E aí, o que aconteceu? Nós, que você já sabe, tínhamos planejado a abertura, né, um projeto que estava engavetado, de um novo ateliê, com uma nova proposta, que eu não vou dizer aqui, que a gente vai fazer uma nova live depois para falar sobre todo esse projeto, que é maravilhoso. Né? Eu já tinha, inclusive, um novo ponto, que o anterior está lá, fechado. E quando eu soube, no dia 18, pouco antes dos governantes fecharem as lojas e tal, e fazer esse isolamento social, eu já propus isso dentro do meu ambiente de trabalho, porque eu tenho autonomia para isso. Então, eu propus que minha mãe não ia mais trabalhar, o nosso funcionário não ia mais estar lá, eu também não iria estar. Pensando que ele pega ônibus, que ele pode estar colocando, a vida dele pode estar sendo colocada em risco, a da minha própria mãe, né? Os clientes que vendo a porta aberta iriam estar indo em busca dos nossos serviços. E aí, o que foi que eu pensei? Eu não vou conseguir ficar em casa inquieta, sem fazer nada. Minha mãe também não, uma pessoa que trabalha há mais de 50 anos, né? Numa mesma atividade, que para ela é muito mais prazer do que trabalho. E eu comecei a pensar assim, muito rapidamente. Quando disse, não, vamos fechar dia 23, eu comecei a fazer pesquisa, contato com os amigos, infectologistas, com os amigos médicos, e comecei a pensar numa estratégia, porque eu vi que, engraçado que esse negócio novo, ele nasceu de uma coisa assim que não tinha nenhuma intenção financeira. E aí eu comecei a perguntar como eu posso contribuir para essa pandemia, para minimizar as dores daqueles que não têm condições, as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Como é que eu posso fazer isso? E aí eu simplesmente fui dormir pensando e acordei. Eu posso estar fazendo o seguinte, vou pesquisei, alguns amigos infectos e outros amigos médicos de outras áreas mandaram artigos científicos para mim, em que a OMS já preconizava, antes mesmo do ministro da Saúde, dizer que as máscaras de tecido eram um aporte, né, para quem não estava dentro do ambiente hospitalar, que também tem isso. Então, quando eu comecei a fazer, eu comecei com o intuito de doar. E aí eu publiquei numa rede social. As de doação foram para doação. E aí eu comecei a receber de pessoas que tinham condições de pagar por esse serviço a solicitação, né? E a venda. E aí eu disse, peraí, o que era apenas, e que eu acho que é muito gratificante para a minha empresa estar participando desse processo, virou um negócio, um outro negócio. Não é um negócio permanente, como bem a nossa colega aí falou, que não é modinha, né? É um atendimento emergencial. Eu tive que me moldar. Eu não posso estar no meu ateliê onde eu tenho todo o aporte industrial, máquina industrial, tesoura de corte industrial, tudo. Então, lá eu não posso fazer. O que é que eu tive que fazer? Me readequar, me readaptar. Chorar, pitangas, não ia me fazer sair do lugar, né? Exatamente. Gente, só dando uma brecha aqui para quem entrou agora, deixa eu explicar para vocês quem é Ellen. Ellen é empreendedora na Dona Carlota. Dona Carlota é um ateliê super conhecido lá em Recife, no Espinheiro, né? Tradicionalíssimo. Dona Carlota é especialista na época de carnaval, né? As personalidades vão para lá fazerem as fantasias, adaptarem os abadás, enfim, elas são bem conhecidas nessa área. E aí, com a pandemia, a Dona Carlota, né, como todo mundo, fechou as portas e Ellen
com uma boa produtora de moda, tem na casa dela máquina de costura, não industrial, mas uma máquina de costura, a mãe dela também. E aí surgiu uma oportunidade de mercado para ela contribuir com as Muito bom. pessoas. Faltou máscara, não tem máscara para vender. Né, oportunidade de mercado. Qual foi a oportunidade? Ah, vou fazer máscara, vou buscar o conhecimento científico, né? Ellen trabalhou na área da saúde muito tempo, então conhece infectologistas, conhece médicos, e foi pegar qual é o elástico correto, qual é a forma correta, como é que deve ser feito, a forma correta de usar essa máscara. E começou a produzir as máscaras para doar. Quando ela publicou essas máscaras para doar, surgiu daí uma oportunidade de mercado. E aí Ellen mora num prédio, no Espinheiro, com muita gente, e as pessoas começaram a abordar ela dentro do prédio por um interfone. Tem para vender, tem para vender, tem para vender. E aí continua, Ellen. Como é que você fez? Para atender essa demanda, né? Então, aí eu tive que me reorganizar de uma vez que mesmo eu fazendo a máscara para doar, e que tem uma coisa que é muito importante, você vai doar, mas você tem que doar o melhor que você pode. Mesmo sendo para doar, Isso. eu fiz todo um processo de pesquisa científica. E foi interessante que depois que minhas máscaras, aí elas começaram a ficar prontas e muitas perguntas pelo WhatsApp. Por quê? Às vezes a gente não tem tanto seguidor no Instagram, por exemplo, mas a gente tem uma demanda de mercado muito grande que é através do WhatsApp. E algumas pessoas começaram a perguntar: e essa máscara é eficiente? Então, o que é que eu fazia? Eu falava, fazia uma pequena descrição sobre o que essa máscara representava, né? Ela não pode ser usada num ambiente infecto-hospitalar, ela tem que ser uma máscara utilizada eventualmente para ir a um supermercado, para ir a uma padaria, para você se proteger na sua própria casa. Às vezes você tem um idoso, você está tossindo, o idoso não ter contato com essas partículas, porque mesmo que se diga sobre o afastamento, há o cuidador do idoso que tem que estar ali com ele. Então, o que aconteceu, mesmo sendo para doação, tem que se dar o melhor. Eu fiz a pesquisa e as pessoas começaram a questionar, mas isso é eficiente? E aí eu estava com embasamento teórico, né? Um embasamento que vinha de vários artigos internacionais, a OMS, né? Artigo científico e tal. E aí a gente percebeu que o tricoline 100% algodão é um tecido eficaz, é um produto eficaz. A máscara, eu posso mostrar? Posso mostrar, Márcia? Pode, deve. Pronto. Eu já ia perguntar. Olha que interessante. Aí a gente começou a produzir. E aí, produzindo também com a nossa etiqueta, porque isso não é para doação. O que eu vou doar, eu não preciso mostrar, né, que eu estou doando. Eu fiz a doação e tal. Mas como era para venda, a gente tem a etiqueta especializada para fora da roupa. Então, a gente começou a fazer, ó, ela é toda revestida conforme a norma das organizações internacionais, tá? O elástico, ele é apropriado, porque isso tem todo um teste. Então, tá aqui, né? É nossa identidade visual. Então, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai criar, a criatividade, ela tem muito disso. Então, nós começamos a E a confeccionar. embalagem? Tem a embalagem aí para mostrar? Tem a embalagem. A embalagem, ela vai dentro da sacolinha de TNT, mas antes de ir na sacolinha, ela também vai num saco plástico, né? Tudo isso é barrufado com o nosso álcool em gel, né? E é passado na temperatura 100% algodão antes, e a orientação é o seguinte: eu deixo na minha portaria, o porteiro faz a entrega, mas há uma orientação. Chegou em casa, tem que ter 40 minutos de lavagem dentro lá, num descanso, no sabão tal, então na água sanitária, como o povo conhece, e tudo isso, né? E E o pagamento é feito o pagamento eletronicamente. é eletronicamente. Então a gente consegue modernizar. E isso tomou uma proporção tão grande que coisa boa, que hoje a gente tem uma quantidade muito boa de encomendas diárias. Então, é uma oportunidade de negócio que surgiu de uma coisa, de uma atitude totalmente despretensiosa, sabe? Então, Exatamente. foi bem interessante isso. É saber que
Eu não produzo só roupa de festa, eu não só produzo roupa de carnaval, mas eu sou detentora de uma criatividade, quando eu digo minha equipe, detentora de uma criatividade onde eu desenho, faço um desenho técnico, uma outra pessoa executa e uma outra pessoa vende. Então, é a questão de delegar. Eu não posso fazer tudo. Você me perguntar, É mas você confecciona? Eu sou produtora. Eu produzo, organizo e estimulo, né? Aí cada pessoa verdade. entra com seu papel. Exatamente, porque assim, tem o eu empreendedor, né? Que a pessoa quer fazer tudo sozinho. Não, eu tenho que realmente, Solange Nascimento que tá aí, né? É uma empreendedora também, que no momento, eu não sei como é que tá o nível de empreendedorismo dela, ela já foi minha coach também por um período, de você saber que você precisa dividir as funções. Se você está empreendendo em um negócio, chega um ponto que você não vai conseguir ir sozinho. Eu tenho que buscar a contribuição de outras pessoas para que o negócio realmente ande, caminhe. Uma coisa que é muito importante é que as pessoas que lhe cercam têm que saber qual é o objetivo do seu negócio, o que é que você está querendo naquele momento. Porque se você não compartilha o objetivo, as pessoas não vão poder contribuir com você, porque você não está compartilhando o objetivo. Cláudia Mira falou um negócio aí que não deu na hora para eu comentar, mas eu vou aproveitar agora. A questão da gestão do tempo. Qual é o tempo que eu tenho para produzir tantas máscaras? Como é que eu vou pegar as encomendas? Eu vou pegar tantas máscaras. Eu tenho uma encomenda de meu irmão, por exemplo, aqui em Custódia, ele encomendou 30 máscaras a uma mulher que está fazendo aqui também. Ela sabe, Ana, eu só consigo lhe entregar com X dias, porque ela precisava de um tempo para entregar as máscaras, né? Então, eu tenho que saber que eu tenho que gerir bem o meu tempo para poder entregar no tempo certo para o cliente, não ficar insatisfeito, eu não me sobrecarregar, fazer nas pressas e perder qualidade. Outra coisa que Claudio Mira falou aí em relação à gestão do tempo é que quando a gente foi analisar o tempo dela como gestora, como empreendedora, como dona de casa, como mãe e como esposa e como nora, porque a sogra dela mora com ela, ela disse assim, meu Deus, eu preciso de 48 horas. Se você não precisa, ninguém precisa de 48 horas. Nossas 24 horas são suficientes. Deus nos deu 24 horas porque ele sabia que era suficiente. Quando a gente foi estudar o tempo, né, fazer a gestão de tarefas e do tempo de Claudia Mira, ela disse, nossa, eu descobri que eu não preciso de 24 horas e eu tenho tempo para dormir. Então, é Verdade. importante eu fazer a coisa da forma correta, de eu estudar o mercado, de saber qual é o produto que eu tenho para vender, de eu fazer essa transição entre o emprego formal, CLT, vamos dizer, né, para fazer. Ellen, você faz no seu ateliê, certo? Só um minutinho, Má, ela vai responder. Eu não É, estou de enxergando, não você estou vendo. fazer. Ela está Não perguntando está se você aparecendo faz para no mim. seu ateliê. Eu lhe digo já a pergunta. De você fazer essa transição da forma correta. Sair da minha empresa, da que eu trabalho, CLT, emprego público, fazer a transição para o empreendedorismo da forma estruturada. Montar um plano de negócio, saber quanto é que você vai ganhar, quanto é que você precisa ganhar, quanto é que você precisa investir, quem são as pessoas que precisam trabalhar com você. Você lembra lá que quando a gente fez o estudo, a gente identificou quem era que ia permanecer, quem não ia permanecer. Quem precisava sair para depois voltar? Qual era a função de cada um, né? E aí fez toda a diferença. Tem uma pessoa perguntando se você produz no seu próprio ateliê. Exato. Ela tem um ateliê, que é a Dona Carlota. No momento, ela está produzindo as máscaras em casa, porque estamos todo mundo de quarentena, isolamento social. Então, ela está produzindo em casa para atender essa necessidade, que é a ideia do sistema home office, de você fazer o home office, você trabalhar em casa, né, levar a estrutura que você precisa para trabalhar em casa, agora administrar o tempo para que ele seja produtivo. Porque eu não sei vocês, eu vou pedir aí que vocês deem um joinha para a gente. Quem está hoje trabalhando mais em casa do que se tivesse na empresa? Quem está trabalhando muito mais. Porque esse Deixa eu ver. trabalho home office termina fazendo com que a gente trabalhe muito mais. Daí a importância de a gente administrar bem o nosso tempo.
Gente, nós temos só 5 minutos para encerrar, senão eu não consigo salvar a live. Alguém quer fazer pergunta? JQ Contabilidade, seja bem-vinda. Alguém quer fazer alguma pergunta? Solange, quer fazer alguma pergunta? Eu quero fazer uma consideração sobre as minhas amigas empreendedoras, né? Porque a gente está Ah, falando aqui, a Elbizu, que é de uma amiga maravilhosa, que também faz. Então, a gente, para estar em casa nesse período de quarentena, eu sempre falo assim, vamos ficar em quarentena, onde a gente possa se sentir bonita, quarentena. plena, é Isso. isso. A gente possa se organizar como se a gente estivesse saindo para trabalhar, sentar para assistir uma TV, como se a gente tivesse linda, maravilhosa, se sentindo plena para o impacto psicológico ser menor. E aí eu tenho alguns recados. Exatamente. Por exemplo, uma amiga, grande amiga lá de Gravatá, que é a proprietária da fábrica By Sander, que é uma marca de lingerie bastante conceituada, ela hoje vende via online. Então, ninguém vai deixar de usar lingerie, ninguém vai deixar de usar o pijama, a camisola, nesse momento de quarentena, que a gente também não sabe quanto tempo vai durar, não é? Então, aí a gente tem a Óculos Mel, que é uma empresa de óculos 100% pernambucana, uma grande empreendedora e jornalista, né? É a Mônica Hermílio. Então, são mulheres incríveis que estão produzindo, que estão criando. Aí eu tenho um amigo, um beijo grande para a Kátia, lá de São Paulo, que é dona da Calu Artes, e é maravilhosa, porque a própria, ela teve que se adaptar e hoje ela também faz máscaras. E a gente troca ideias de como fica uma modelagem, como é melhor, e outra. Nós estamos sempre abertos. Às vezes uma cliente liga e diz, Ellen, se a máscara ficasse assim, ficaria melhor que não sufocaria. Se vamos fazer assim, vamos experimentar. Então, é você dar aval ao seu cliente, você escutar o seu cliente. Então, é a Baissanda, é a Daniele Lima, que também está fazendo e produzindo muito doce nesse período. A gente sabe que não pode se aglomerar, mas um bolinho, um Dia das Mães em casa, um aniversário com os filhos que já estão ali reclusos, não é? E aí é Pois isso. é. Uma oportunidade que vai surgir agora, o Dia das Mães, né? Adriana Melo Pegando aí Bolos, nessa veia. deixa eu dizer que a Pegando Adriana essa Melo Bolos é é, maravilhosa. essa é uma fase boa agora, né? Dia das Mães. Como é que eu vou presentear a minha mãe nesse período? Gente, usa o delivery. Eu vi que ainda agora na Semana Santa, né? Muitas pessoas foram para casa de parentes passar a Semana Santa, a Sexta-feira Santa, o domingo de Páscoa. Gente, é hora de você ficar em casa. Vai ter domingo de Páscoa se você ficar vivo de novo. Vai ter Semana Santa. Agora a gente precisa realmente, como Solange falou aí, aproveita esse momento para estudar. Tem muitos cursos online. Cláudia Almeida está dizendo aí, a Fox Winner. Tem vários cursos que você pode fazer online, no conforto da sua casa. Eu agora, terminando 8 horas essa live, eu já vou entrar num curso de 8 às 9 que eu estou fazendo, o Corpo Explica, que é um curso muito bom para desenvolvimento pessoal, que é o que eu trabalho hoje. Então, assim, vamos aproveitar para estudar, para investir no conhecimento, estudar sobre o seu negócio, estudar sobre a sua profissão, estudar sobre você, investir no autoconhecimento, porque assim, nesse momento de quarentena, as pessoas que investiram em autoconhecimento, e aí você não me tá aqui que pode, né, me ajudar nisso. A nossa última conversa, por exemplo, presencial lá em Recife, né? Naquele dia de tanta chuva, lembra? Aquele momento ali foi um momento de autoconhecimento. Poxa, uma conversa, né? Uma sessão de coaching de 1 hora faz você se conhecer muito mais. Então, as pessoas que hoje que investiram em autoconhecimento nos últimos anos, hoje elas se saem muito melhor nesse momento tão complicado. Porque a partir do momento que você se conhece mais, você consegue administrar suas emoções, você consegue administrar seus desejos, seus comportamentos, muito melhor do que quando você não se conhece. Isso, e eu ainda diria que ser um empreendedor é tão importante quanto a valorização daqueles que lhe são fiéis. No caso, o seu público. Né? Então, por exemplo, seja com um vestido de festa, que a gente também produz, porque a gente dá consultoria para noiva, para
para qualquer coisa. Então, assim, dentro do ramo de moda e criação. Então, se eu faço uma máscara, por exemplo, fica apertada no meu cliente, e eu sei que aquele cliente, ele vai voltar em algum momento para fazer qualquer outra coisa comigo, eu acho interessante que eu mesma, eu trate de trocar essa máscara, dar uma outra máscara, dar um outro produto, que ele possa se sentir satisfeito, valorizado por mim, fidelizando, porque ele é meu público-alvo, ele é importante para mim. Então, eu não tenho que deixar a picuinha de, por exemplo, não, eu não vou dar outra máscara, não, porque além do dinheiro, tem a satisfação profissional, tem a fidelidade desse cliente, não é mesmo? E assim, ele se sentir valorizado, porque não só é a entrega de uma mercadoria, é a entrega de uma mercadoria com carinho, com amor, É a com oferta de valor que a gente fala. Isso. A oferta de valor. E algumas pessoas falam, mas por que o seu produto é mais caro que o produto de tal? Eu disse, porque meu produto teve um tempo de estudo para isso. Para ele nascer, eu pensei com cuidado, com carinho. Teve o diferencial, que foi o estudo, não é? Foram muitos anos de faculdade, né? E ainda que não tivesse pesquisa. Nós vamos ter que encerrar, Ellen, o sinal de Ellen tá ruim. E nós vamos ter que encerrar. Vamos. Então, senão, a gente não consegue salvar. Então, salve a live e a gente encerra. Eu quero mandar um beijo para todas as minhas clientes, amigas, todas essas mulheres lindas, maravilhosas que estão empreendendo. Continuem empreendendo em casa, porque a gente sabe que nesse período está acontecendo o quê? A violência psicológica e doméstica. E quando a gente consegue produzir e ter o nosso próprio sustento, isso tudo também tem um impacto na violência, tem um impacto na vida dessa mulher que se torna independente. Então, eu queria deixar esse recado, que eu acho que é extremamente importante. Produzam e consigam a independência. E assim, é independência financeira e emocional, né? E emocional, sobretudo, que não adianta se manter ali naquele arroxo, não é mesmo? Mas a financeira é o que faz a gente dar um salto. Ana, foi maravilhoso, viu? Que bom que vocês amarem. Parou, Cláudia Mira está dizendo aqui. Gente, eu vou encerrar e vou compartilhar. Dúvidas, estamos à disposição, tá bom? Um beijo. Beijo para todo mundo. Beijo, Ana. Beijo, Ellen. Amigo, beijo.